O TN2 vai começar falando do que mexe com o seu bolso. O conflito no Oriente Médio pode afetar a economia aqui do Espírito Santo? Não é exagero entrar nesse assunto, tá, gente? O barril do petróleo já subiu hoje pela manhã. Será que então pode ter um aumento nos custos de produção, importação de insumo? Você sabe, né, que a economia gira. Esse assunto, inclusive, foi debatido hoje pela Federação do Comércio no Estado e a gente acompanhou de perto. Vamos ver a reportagem. No último sábado, o mundo voltou os olhos para o Oriente Médio, depois que os Estados Unidos e Israel lançaram ataques aéreos contra o Irã. De lá para cá, o conflito se intensificou, abriu novas frentes e já provocou centenas de mortes, inclusive a do líder supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei. Para o cientista político e especialista em geopolítica, o que está em jogo vai além do confronto militar. Envolve o programa nuclear iraniano e a permanência do regime no poder. Para os Estados Unidos, o que está em jogo é o Irã não possuir uma bomba atômica. Isso é uma ameaça muito séria, é um problema grave de segurança internacional. Depois que os Estados Unidos enfrentou o 11 de setembro com ameaça terrorista, fundamentalista islâmica, o Irã passou a ser o grande representante desse tipo de terror. Porque o Irã financia muitos grupos terroristas pelo mundo, continua com um projeto expansionista na região. Então a questão do programa nuclear, eu diria que é o ponto central, é isso que está em jogo para os Estados Unidos. E para Israel também, que é aliado dos Estados Unidos e vive na região mais próximo, lidando com o problema. O professor esteve no Espírito Santo para analisar o cenário econômico, em um evento que reuniu lideranças do comércio capixaba. O especialista explica que a guerra mexe com uma das commodities mais estratégicas do planeta. O confronto ali, ou a guerra, ela mexe com uma das commodities mais importantes, que é o petróleo, que passa pelo Estreito de Hormuz, onde 1/5 do petróleo do mundo tem que passar. Então, é um lugar sensível. Muitos países estão envolvidos agora pelos ataques do Irã. Então, é uma coisa, não é uma pequena, um choque pequeno de 2, 3 países. Tem mais gente envolvida. O Espírito Santo não mantém relações comerciais com os países envolvidos nesse conflito, mas ele negocia com o mundo. E quando o mundo fica mais caro, seja por conta do petróleo, do dólar ou do frete marítimo, um estado portuário como o nosso acaba sentindo. O impacto não costuma ser imediato, mas ele é estrutural. Pressiona custos, aumenta incertezas e cedo ou tarde acaba chegando na ponta, no preço que o consumidor acaba pagando. Dependendo do tempo desse conflito, a gente pode acompanhar sim um aumento de preços, porque se eu tenho combustível em alta, eu tenho custos logísticos maiores. Se eu tenho custos logísticos maiores, eu tenho empresas que passam, de certa forma, esses preços para o consumidor. Então, pode ser que isso seja impactado sim, não no curto prazo, mas num prazo mais longo. Mas existe hoje alguma previsão real para o fim desse conflito ou a instabilidade pode se arrastar por tempo indeterminado? A gente não tem como dizer. O Trump já falou em alguns dias, depois ele falou em uma semana, depois ele falou em 4, 5 semanas, aí depois ele disse que não tem tempo. Não está claro, acho que nem os Estados Unidos têm isso definido, nem a liderança americana, né? O Trump não escolheu o que ele quer fazer, ele está medindo conforme a reação dos aliados árabes, a reação dos mercados, o preço do petróleo, isso impacta a economia americana, impacta a inflação, politicamente não é isso que ele quer, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade dele resolver da ameaça, né, iraniana. Então não dá para a gente dizer, não acho que é um conflito de meses, talvez no máximo 2 semanas, mas temos que esperar para ver. Em um mundo interligado, guerras não ficam restritas às fronteiras onde começam. Elas atravessam oceanos, pressionam mercados e lembram que na economia global, distância não significa proteção. E com relação especificamente à gasolina, né? Todos se perguntam como é que vai ser. Bom, a cotação do barril de petróleo fechou com alta de 6,5%, mas chegou a disparar 14% pela manhã. Vamos entender agora, então, na reportagem. A maior refinaria de petróleo da Arábia Saudita foi fechada nesta segunda-feira, depois de ser atingida por drones iranianos. Ras Tanura tem capacidade para 550 mil barris por dia. É um terminal de exportação importante. Por causa dos bombardeios, a produção foi paralisada preventivamente em instalações de petróleo e gás
de todo o Oriente Médio. O mundo, claro, vai sofrer os impactos econômicos da guerra. O risco é de inflação. A questão é quanto tempo os ataques vão durar. Um dos prováveis efeitos deve ser sentido nos postos de combustíveis. Apesar do Brasil ser um grande produtor de petróleo, se a cotação internacional sobe, a tendência é que por aqui também haja pressão. É uma commodity e a estatal ganha quando o petróleo se valoriza. Com a atual política de preços, a Petrobras não repassa a alta internacional imediatamente, mas não deve segurar o aumento por muito tempo. Nós somos eventualmente autossuficientes em petróleo, mas não em gasolina. 20% do que eu uso de gasolina eu importo. Se nós abrasileirarmos o preço da gasolina, vai faltar gasolina importada. Se gasolina e diesel sobem, o frete de produtos encarece e o preço para o consumidor também. Vai bater em máquinas de produção, vai bater no preço de alimentação, vai bater no preço também do subproduto de petróleo, em plástico. Então isso acaba batendo na economia como um todo. O mundo se volta para o Estreito de Hormuz, que fica entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã. São 50 quilômetros de largura, por onde passam 20% do consumo global de petróleo. E é por onde escoam a carga de grandes produtores, como a Arábia Saudita, Iraque e Emirados Árabes. Ninguém passa pelo estreito em razão de risco. O frete da carga fica mais caro e o seguro da carga fica mais caro, então está todo mundo aguardando esse conflito arrefecer.